senhores e senhoras deputadas, nosso amigo deputado Bosco. Senhor presidente, quero cumprimentar aqueles que também nos acompanham pela TV Assembleia. Nós estamos num processo de debate e discussão do projeto de lei 2355, que dispõe sobre o aperfeiçoamento na política remuneratória por subsídio das carreiras do grupo de atividades da educação básica e das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar e da outras providências. Quero relatar bem didaticamente dessa forma, porque, sobretudo aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, começam neste embate político, nesse enfrentamento natural, democrático, de posições entre o nosso bloco, o nosso partido de oposição e, obviamente, deputados da base, que tentam justificar o porquê o governo não implementa na carreira a proposta do piso, e, obviamente, os deputados que estão participando da comissão estão tentando encontrar um caminho, pode parecer conflitante e, ao mesmo tempo, gera muitas dúvidas àqueles que nos acompanham. Agora, os professores e professoras, profissionais da área da educação, que dia a dia trabalham, convivem com essa realidade, sabem muito bem o que nós estamos falando. Sabem muito bem que este projeto de lei que nós estamos debatendo na Assembleia Legislativa acaba com a carreira dos professores, é um confronto à realidade da situação da educação que nós temos em Minas Gerais, que necessita de uma atenção especial, que merece um investimento e merece da parte do governo uma compreensão no sentido de realmente fazer com que a nossa educação em Minas Gerais seja prioridade, tenha prioridade e de fato possa ter nesta prioridade o fator principal, que é um salário digno, um reconhecimento àqueles que dia a dia fazem acontecer a educação no nosso estado de Minas Gerais, que são os nossos professores, as nossas professoras, os profissionais da rede de educação, que enfrentam dentro da sala de aula, dentro da escola, a dificuldade de não só na realidade que nós temos com a nossa juventude, com a nossa adolescência, mas também a dificuldade de não ver a sua carreira, de não ver a sua ação profissional reconhecida. Muito bem aqui falou antes de mim o deputado Rogério Correia, que de forma muito didática apresentou a tabela que nós estamos em debate. A tabela atual dos professores, dividida hoje em duas formas no estado de Minas Gerais, que é a proposta do governo, aquela que o governo está apostando, que é do subsídio, mas também a proposta do vencimento básico, da tabela remuneratória que hoje os profissionais da educação têm. Esta tabela atual, que tem como vencimento básico de R$ 369,89, prevê na sua carreira um reajuste, um melhoramento do seu salário de forma progressiva e na promoção. De forma progressiva, ou seja, de a cada 2 anos, o profissional da educação tem, a cada 2 anos da sua carreira, depois de uma avaliação, 3% de aumento, começando no grau A, indo até o grau de letra P. Ou seja, ele tem ao longo de 15 anos uma longa perspectiva de uma carreira de ir melhorando ao longo dos anos a sua remuneração. Além disto, ele tem na forma de promoção, ou seja, ele investindo na sua qualificação, melhorando a sua qualificação, ele tem a cada nível, são exatamente 6 níveis, a cada nível de melhoramento, um percentual de 22% de reajuste. Ou seja, ele pode, ao longo da sua carreira, ao longo do tempo de trabalho e também na sua qualificação, melhorar o seu posicionamento na carreira e, consequentemente, melhorar a sua remuneração. O fato é que, para implementar a lei nacional do piso nacional salarial, que prevê, na forma que o sindicato acordou e aqui o projeto de lei propõe, na proporcionalidade de 24 horas de trabalho, um valor de R$ 712. Na implementação dessa tabela, simplesmente o governo encontrou uma forma
não vou, obviamente, uma forma legal, de não replicar todos os benefícios, todas as conquistas do direito da carreira que os profissionais da educação, ao longo de sua trajetória, conquistaram. Ou seja, conquistaram o quê? Conquistaram este benefício de melhorar o seu nível na carreira por tempo e por promoção, ou seja, a qualificação da sua profissionalização. E hoje, o projeto de lei que nós estamos debatendo aqui nesta casa prevê o achatamento total desta carreira. Porque o governo, em vez de colocar o 712 no primeiro grau e no primeiro nível e replicar toda a carreira dos professores, ele achatou isso e colocou o 712 na proposta legal da lei, né? Legal de implementar o piso nacional salarial em quase toda a carreira. Agora, é compreensível que a situação que a gente passa no Brasil diante da crise econômica, a situação de Minas Gerais, requer uma avaliação de todos os deputados e deputadas dessa casa e, obviamente, a compreensão da situação do governo. É inegável que a gente não, que independente da posição política partidária, de base ou de oposição, que a responsabilidade com o Estado seja também a responsabilidade de cada um e cada um de nós aqui, e de avaliar qual é a condição real do Estado em poder ou não atender a toda reivindicação da categoria ou a parte delas. A dificuldade que a gente encontra nisso, e eu tive a oportunidade de, antes da formação desta comissão, participar de várias reuniões, de vários debates, de negociação com a base do governo, com representantes do governo, é a dificuldade que a gente tem de ter as informações reais, formais, concretas, para que, de fato, a proposta vinda, oriunda do sindicato, dos trabalhadores, ou mesma pensada, debatida e articulada aqui nesta casa, possa ter sustentação. Infelizmente, sem os dados reais e concretos, fica difícil para nós, de fato, defender qualquer proposta que venha do governo. E, ao mesmo tempo, a proposta que, até então, o nobre deputado Rogério Correia apresentou em nome da nossa bancada, que ela possa vir com uma avaliação financeira, o impacto financeiro que esta proposta da aplicação de um percentual, de uma progressão para que se receba isso. O governo apresentou na última reunião de negociação uma proposta de melhorar, de tentar vender a ideia de melhorar a proposta desse projeto de lei, dessa tabela. Ao invés de garantir aquele direito que o trabalhador de educação tem hoje, de, na progressão de 2 anos, ele garantir os seus 3%, até o grau P, ele está propondo aumentar apenas em 1% a cada 2 anos e cortando a carreira no grau E. Ele está simplesmente tirando 10 níveis da carreira do professor, diminuindo a possibilidade do professor, ao longo de sua carreira, crescer profissionalmente. E naquilo que a gente, na forma da lei, chama de promoção, onde, além do tempo, ele pode melhorar no seu nível de escolaridade, que então atualmente é de 22%, o governo propõe em apenas 5%. Ela é uma proposta tão afrontosa quanto aquela que nós estamos discutindo na forma da lei. Porque é impossível pensar que a gente pode, desta forma, acabar com a carreira dos professores. Então eu não quero fazer aqui nenhum discurso proclamando só levantando essa dificuldade, ficar aqui gritando, ficar aqui levantando, mas de forma ponderada, me posicionar aqueles que nos acompanham hoje, para que nos ajudem a compreender a dificuldade que foi para os profissionais de educação nessa greve, uma greve histórica, a maior greve da história de Minas Gerais, da rede pública de educação, de 112 dias. Foi difícil para os professores, foi difícil para os alunos, foi difícil para os pais, foi desgastante para todos nós aqui nesta casa passar por isso. Então, o nosso apelo aqui, deputados, é que a gente possa, de fato, fazer com que o governo apresente
aquilo que é possível. Não dá mais para ficar acreditando que esta comissão faz reunião para marcar outra reunião. Patina, e a gente não tem uma proposta concreta para debater com os profissionais, para debater com os educadores, que de fato seja uma proposta coerente. Se o governo não pode atender a todo o pedido da categoria, nem de forma a gente programar em etapas, em alguns anos, para que seja implementado isso, a categoria também não pode aceitar esse projeto de lei que acaba com a sua carreira. Agora, se o governo tem, e obviamente nós já ouvimos isso de vários representantes do governo, vários deputados aqui nessa casa, eu particularmente ouvi da nossa secretária de Educação, o governo tem a opção de implementar apenas uma forma de pagamento, e é uma opção de governo, e obviamente o governo tem todo o direito de fazer isso, e assim como nós temos o direito de questionar e manifestar contrariamente, mas que ele então dê um ultimato para que a gente possa fazer o debate e que alguém pague o ônus. Não dá mais para essa casa ficar assumindo a responsabilidade de uma negociação que não avança, de uma negociação onde o governo não tem, ou não tem pernas, ou não tem condições, mas mais do que isso, não tem a real disposição de colocar as cartas na mesa, colocar todos os números que nos dê condições reais de avaliar. Olha, realmente o governo não tem condições. Olha, aqui dá para avançar. Porque do jeito que vai, a comissão, a cada vez que se reúne, nós temos feito reuniões da nossa bancada, posteriormente às reuniões da comissão, para avaliar, para entender e compreender a avaliação de cada um dos deputados que nos representam, para ver o que tem avançado. E, infelizmente, não temos avançado em nada. E aquilo que o governo compreende como avanço, não só aqueles que nos representam, nossos deputados que nos representam na comissão, mas principalmente a categoria, os sindicalistas, acham que é tão afrontosa quanto a proposta que está na lei.